Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra de Deus, que abram em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos 2, obrigado, irmã, do versículo 37 ao 47. Deus, pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 2, do 37 ao 47. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 47. Passo a ler. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-se, dizendo: salve-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. A diaconisa Raquel já apresentou a palavra desta noite. Irmãos, Atos 2 é o começo da igreja primitiva, né? Porque se a gente pegar no começo do versículo 1, fala a respeito, né, do batismo do dia de Pentecostes, né? Que fala quando o Espírito Santo desceu, né, sobre os discípulos, sobre os apóstolos e mais alguns irmãos que já estavam naquela época era a casa, ainda não tinha inaugurado a igreja, né? E eles estavam ali reunindo, esperando a determinação que Cristo mandou eles que ficassem lá, até que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, viessem sobre eles. E o Espírito Santo veio, irmãos. A Bíblia fala que foi um vento, né, impetuoso, né? E todos que estavam lá ficaram cheios do Espírito Santo, né? E fala que os irmãos começaram a falar em línguas, cada um de acordo com o Espírito Santo determinava. E as pessoas viram aquilo, irmãos. Muitos ficaram admirados, né? E com a tamanha maravilha que Deus estava fazendo, mas tinham uns que falaram, né? Como sempre tem, né? Que zombaram dizendo que eles estavam bêbados. Então, a partir daquele momento, começa a pregação do apóstolo Pedro. Pedro começou a pregar e falar que eles não estavam bêbados, que era apenas 9 horas da manhã e que aquilo, irmãos, estava se cumprindo a própria palavra. Então a gente vê como que é o nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. A gente vê que Pedro, né, do versículo 17, né, ao 21, ele fala exatamente o que Joel falou também no capítulo 2, aqui nós estamos em Atos 2, Joel no capítulo 2, do 28 ao 32, falou sobre a vinda do Espírito Santo. E Joel, irmãos, viveu antes de Cristo 850 anos.
Então a gente vê que a palavra de Deus ela é perfeita, pode passar os séculos dos séculos, milênios, e ela vai se cumprir. E aqui eu vou ler para os irmãos, pedir para o irmão colocar lá em Atos no 2, no versículo 17, porque lendo o versículo do Atos 2 aqui, irmãos, nós vamos estar lendo também Joel do 2, do 28 ao 32. Então em Atos, né, no capítulo 2 mesmo, no versículo 17, diz assim: e acontecerá nos últimos dias, aqui Pedro estava falando o que Joel tinha profetizado, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os jovens terão visões, e os seus velhos sonharão, até os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, que foi o que aconteceu naquele dia, né, irmãos? Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmãos, a salvação hoje só depende da gente por meio do que Cristo fez. Se nós invocarmos o nome do Senhor, nós seremos salvos. Então não tem nada que possa impedir, né, a nossa bênção. Então Pedro continuou ali pregando, falando sobre o amor de Cristo, e depois, né, mais para frente, ele no 34 ele disse: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma. Aqui Pedro, irmãos, primeiro ele usou Joel, que viveu 850 anos antes de Cristo, e aqui ele vai usar Davi, que viveu 1000 anos antes de Cristo, irmãos. Então pense, 10 séculos depois, e o que estava escrito lá, que Davi escreveu, se cumpriu. E Davi, irmãos, a gente lendo aqui o versículo 34 do capítulo 2 de Atos, a gente vai estar lendo o Salmo 110, o versículo 1, que foi o que Davi escreveu. É por isso que está em aspas ali, ó. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma. Aí começa aspas, porque é o que Davi disse: disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, Deus dizendo para nosso Senhor Jesus Cristo: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Aí o 36 vai dizer: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, irmãos, aqui Pedro estava explicando, né, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles iniciaram o quê? O ministério de Cristo aqui na terra. E ali tinha os 12 apóstolos e mais, né, alguns irmãos, que a igreja ainda estava pequena, mas veja, irmãos, que logo na seguinte da pregação de Pedro, 3.000 almas se renderam a Cristo. Então a igreja de Cristo começou e foi crescendo e continua crescendo até os dias de hoje, irmãos, e vai continuar crescendo até a vinda de Cristo. Então nós temos que estar preparados para a nossa salvação, para a vinda de Cristo. E aqui, irmãos, né, do 37 ao 47, vai falar sobre batismo e sobre a vida da igreja, como que a igreja, né, tem que, os irmãos, enquanto igreja, tem que proceder. Aí o 37 vai dizer: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, né? O Espírito Santo de Deus trabalhou no coração daquelas 3.000 almas, e eles perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Veja que já estavam chamando Pedro, né, e os apóstolos de irmãos, e Pedro respondeu, né, o 38, arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Irmãos, o versículo 38 dá uma pregação de horas, porque tem muita coisa nesse versículo. O primeiro que Pedro respondeu para eles é: arrependam-se. Veja, irmãos, arrependam-se não significa apenas a gente pedir perdão para Deus dos nossos pecados. Arrependimento significa mudança de vida. Mudança de vida. No original, né, é mudança de vida. Então, quando Pedro falou arrependam-se, deixam de fazer o que vocês estão fazendo no mundo e passam a fazer o que Deus manda, ou seja, seja obediente a Deus. Então é por isso, irmãos,
que no ministério aqui não se batiza pessoas que não estejam de acordo com o que a palavra manda, porque se assim fizesse, estaria indo contra a palavra, porque Pedro não fala, seja batizado e depois se arrependam-se. A palavra é perfeita por causa disso, irmãos, não tem coincidência na palavra, é Deus que escreveu. Então, primeiro Pedro fala, arrependam-se, ou seja, peça perdão dos seus pecados e mudem de vida. Aquele que era adúltero não seja mais, o corrupto não seja mais, o usuário de droga, de bebida não seja mais. Então, independente do pecado que a gente tenha, que a gente esteja cometendo, Cristo aceita a gente do jeito que a gente é, mas depois a gente tem que ter arrependimento para que possa ter o quê? Transformação em nossas vidas. Então aqui Pedro falou, arrependam-se. Então, uma pessoa passar pelas águas, irmãos, ela tem que ter um ensinamento, tem que ter um conhecimento, não pode pegar essas pessoas, simplesmente passar pelas águas e depois deixar essas pessoas aí, para que Satanás possa tirar ele da presença do Senhor. Então, como a palavra também fala, da criança, que a criança, quando ela é pequena só toma leite, depois começa a comer papinha, e assim vai indo até que ela cresce e começa a se alimentar, de alimentos sólidos. Então o cristão na fé é a mesma coisa, irmãos. Nós temos que ter discernimento que tudo tem um tempo do Senhor, tem que ter uma preparação para que a gente não seja aquele fogo de palha que acende e daqui a pouco apaga. Então a gente tem que ter um certo conhecimento e discernimento para que a gente possa crescendo na presença do Senhor. E o primeiro passo é esse, irmãos. Sem esse primeiro passo não adianta, que não vai conseguir crescer na fé, porque o primeiro passo é arrepender, é pedir perdão para Deus e mudar de vida, se libertar dos vícios, porque se você pedir, Jesus liberta, sair daquela sua vida que a gente fazia antes, que estava no mundo, que quem está no mundo ainda tem o direito de errar, mas quem chega na presença do Senhor tem que ter transformação. Então tem que mudar de vida, tem que deixar, de fazer o que fazia quando estava no mundo e passar a ser obediente ao Senhor, agir de acordo com a palavra, se enquadrar na palavra. Hoje prega muito, a teoria da prosperidade, mas a palavra de Deus, irmãos, primeiro a gente tem que renunciar. Se a gente renunciar, consagrar nossa vida ao Senhor, você pode ter certeza que o Senhor vai entrar com providência na nossa vida. O Senhor não traz ninguém na casa dele para sofrer, muito pelo contrário, Ele traz para abençoar e pôr alegria naquele coração, naquela família. Então nosso Deus é um Deus bom, um Deus misericordioso e bondoso. Então a gente tem que saber que na nossa parte, para que o Espírito Santo possa trabalhar, a gente tem que arrepender, tem que ter essa mudança de vida. E aí Pedro continua, arrependam-se e cada um de vocês seja o quê? Batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Então, irmãos, o batismo não é que sem o batismo a pessoa não consegue ser salva, porque igual aquele que estava, o ladrão que estava com Cristo na cruz, não tinha tempo para batizar ele, e Cristo falou, hoje mesmo estará comigo no céu. Se uma pessoa estiver, um avião estiver caindo e lá a pessoa pedir perdão para Deus, se ele pedir de coração, Deus salva, mas não vai ter tempo de batizar ele. Mas aí é exceção, a pessoa não tem tempo de batizar, está no leito de morte, no hospital, pede perdão para Deus, Deus perdoa, porque nosso Deus é um Deus bondoso. Mas se a pessoa, irmãos, tiver condições, aqui veja que Pedro não falou como se fosse uma opção. Primeiro ele falou, arrependam-se, e depois que arrepender, que seja o quê? Batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o batismo é algo fundamental para a nossa salvação, porque com o batismo, não é pelo batismo, irmãos, que os nossos pecados são perdoados, é pela bondade de Deus. Mas o batismo, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. A nossa fé, é a fé e o arrependimento que leva a gente ao batismo, que a gente consagra toda a nossa vida ao Senhor, e a gente desce, as águas, e ali surge um novo homem, uma nova mulher, compromissada com o Senhor. E pode ter certeza, irmãos, que a partir desse momento a nossa vida é transformada. Pode continuar as lutas vindo, mas a luta vem e é vitória. O cristão, quando ele consagra a vida ao Senhor, todas as lutas que a gente tiver, todas as adversidades, que nós enfrentarmos, Cristo estará conosco, irmãos, cuidando, capacitando, nos dando a bênção e a vitória. Então nós temos que ter esse compromisso. Aquele que quer fazer a obra do Senhor, aquele que quer ter transformação na sua vida, tem que arrepender de seus pecados, que é a mudança de vida, e ser batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E depois, irmãos, que a gente faz
todo esse processo, aí finaliza o 38 dizendo: e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aí sim, irmãos, nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, direcionando o nosso pensar, o nosso agir, para que a gente não venha incorrer em erro, e cada vez mais a gente seja obediente, a gente tenha vontade de estar na casa do Senhor, tenha vontade de fazer a obra do Senhor, não venha para a igreja empurrado, mas venha porque quer estar na presença do Senhor, quer fazer a obra do Senhor, quer levar o Evangelho aí fora, como testemunho, como convite aos irmãos que estão aí fora. E isso, irmãos, vem pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque não é que a gente tem mudança quando a gente batiza, não é que vai acontecer algo no estalar de dedo, mas é que a partir do momento que a gente se enquadra na palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus passa a trabalhar na nossa vida, irmãos. E isso é muito importante para a gente. O Espírito Santo estando conosco, a gente sempre vai estar melhorando um pouco a cada dia, mas vai estar melhorando. Vamos estar cada vez mais próximos do Senhor e da nossa salvação. Aí o 39 vai dizer: porque a promessa, olha, irmãos, como que a palavra de Deus é perfeita. Aqui Pedro estava falando quando? 2000 anos antes. E ele falou o quê? A promessa é para vocês, mas não era só para aqueles. Era para os seus filhos e para todos aqueles que ainda estão longe. 2000 anos de distância nós estamos, muito longe, né? Mas o Espírito Santo daquele dia nos alcançou, hoje vai nos alcançando até a vinda de Cristo, irmãos, porque a palavra de Deus ela é perfeita. Ali poderia, se fosse coisa do homem, irmãos, teria começado ali, durado alguns meses, algum ano e acabava, mas não, é de Deus, é eterno. Começou pequeno, no mesmo dia já teve 3.000 almas, e quantos milhões e milhões hoje de cristãos tem no mundo para a honra e glória do Senhor? Então é só uma crescente, irmãos, até a vinda de Cristo. Isto é, para todos aqueles que o nosso Deus chamar. Então, irmãos, Cristo morreu por todos, né? Cristo morreu por todos. Quando Cristo pagou pelos pecados, Ele não pagou pelo pecado do irmão A, do irmão B. Isso aí que é eleito, isso daí, irmãos, Cristo morreu por todos. Mas aí, se a gente for ler o versículo 21, né? Fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmãos, Cristo morreu por todos, mas a pessoa tem que invocar a Cristo, tem que deixar o Espírito Santo transformar a vida dela, aí sim ela vai ser salva. Então a salvação ela é para todos, mas nem todos querem a salvação. Tem pessoas que vê pregação, recebe convite, mas ela tem o coração duro, ela não quer aceitar Cristo. E se ela não aceitar Cristo, irmãos, como sempre é pregado aqui, Satanás, ele bate com o pé na porta, entra, destrói tudo. Cristo não, Cristo é educado. Cristo, o Espírito Santo do Senhor bate a porta, se abrir, ele entra e transforma e muda a vida da pessoa. Mas isso a pessoa tem o quê? Que invocar o Senhor. Aí o 40 vai dizer: e com muitas outras palavras. Então veja, irmãos, que a Bíblia aqui não fala toda a pregação que Pedro fez, que Pedro continuou, né, ministrando para aquelas 3.000 pessoas, e fala: e com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salve-se desta geração perversa. Então a gente vê, irmãos, que 2000 anos atrás a geração era uma geração perversa, e o que a gente vê hoje aí fora? Uma geração perversa também, de maldade, onde aquele que tem muito, de vez de ajudar o que tem pouco, não, ele tenta tirar o pouco que aquela pessoa ainda tem. Então é uma geração perversa. Então a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. E o 41 diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, irmão, tudo é para a honra e glória do Senhor. Cada alma que se rende ao Senhor e se batiza, né, cumpre a palavra do Senhor, tendo um ensinamento, sabendo o que aquilo significa na vida dela, pode ter certeza que a festa no céu, irmãos, a festa no céu, a festa nas igrejas, é motivo para a gente alegar, quando uma alma, né, decide ter mudança, porque aqui a gente não faz apelo, né, para as pessoas virem à frente, mas o Espírito Santo de Deus toca o coração de cada irmão, de cada irmã, e a pessoa vai sentindo, né, a presença do Espírito Santo na vida dela, começa, né, a adorar a Deus, louvar nosso Deus Todo-Poderoso, e Cristo faz a transformação, e aquela pessoa vem e fala: eu quero ser batizado. É o pastor marca o batismo, e a pessoa cumpre com a palavra de Deus na vida dela. Então isso é um processo, e é o Espírito Santo que trabalha, irmãos. O homem pode até, né,
no momento de emoção, convencer uma pessoa a ser batizada. A pessoa se batiza, depois se afasta de Deus. Mas o Espírito Santo não, irmãos. Se a pessoa der lado para o Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa, a pessoa é batizada, e ela persevera na obra do Senhor, na presença de Deus, e por fim alcança a sua vida eterna. Aí, irmãos, daqui para frente começa a falar sobre a igreja. O 42 vai dizer: e como perseveravam. Já vem aqui a palavra perseverar, né, irmãos? Não é só ser batizado, é perseverar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, né, que é a doutrina de Cristo, que Cristo passou para eles, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui, irmãos, o partir do pão significa a Santa Ceia que a gente faz, né? A gente faz a Santa Ceia, participando do corpo e do sangue de Cristo, crendo que nosso Deus, Cristo, vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. E nas orações, que é o fundamental, né, irmãos? Nós orarmos um pelos outros, orarmos para fortalecer aqueles que estão fracos na fé, para fortalecer aqueles que estão firmes também, e para trazer aqueles que estão longe do Senhor, porque o nosso Deus, Ele quer transformar a vida das pessoas. Então nós temos que orar, né? Crer, tem a campanha da tempestade ali, que Deus está trabalhando na nossa vida. A gente tem orado, né? A irmã Simone ora, apresenta no começo do culto as pessoas que a gente traz o nome para elas, família, e quantos testemunhos a gente tem visto aqui de bênçãos, de cura, de livramento. Então, irmãos, esse é o nosso Deus, é um Deus poderoso, é um Deus misericordioso, que Ele quer o nosso bem, quer nos abençoar, quer, né, curar as nossas feridas, quer transformar as nossas vidas, mas tudo isso tem, né, que cumprir o que está escrito na palavra. Aí o 43 diz: e cada alma havia temor, e muitos o quê? Prodígios, né, irmãos? São os milagres que Deus faz usando os irmãos que se rendem a Cristo, os que estão na presença de Deus à frente da obra, e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, que é quem estava à frente da obra naquela época. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, irmãos, o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Se a gente for comparar, né? O cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. Cada irmão é diferente, é como o corpo, um braço diferente, os dedos da mão são diferentes, cada um é diferente, tem um modo de pensar, o modo de agir, mas aqui fala, né, irmãos, que no final ele fala, é o 44, no final do 44 diz ali, ó: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, irmãos, em comum é Cristo. Por mais que a gente, né, tenha diferença, a gente vai ter modo de pensar, de agir, um irmão é mais avivado, o outro é mais tranquilo, né? Tem um irmão que gosta mais de louvar, outro gosta de ministrar, outro de orar. Nós somos diferentes, mas a gente não pode deixar a nossa diferença, né, ela sobrepor o comum que é Cristo. Não é porque eu penso diferente do irmão que eu não vou respeitar o irmão, que eu vou entrar em contenda com o irmão. Muito pelo contrário, se nós dois estamos servindo a Cristo, nós vamos superar nossas diferenças e vamos servir o Senhor junto. Então é isso que a igreja fazia naquela época, que tem que continuar hoje, né? Todos estavam juntos e tinham em comum é Cristo, irmãos. Se nós realmente formos uma igreja que estiver voltada para Cristo, você pode ter certeza que pode ter a diferença que for dos irmãos, que vai ser superado, e o nome de Deus é que vai ser glorificado. Aí o 45 vai dizer, né, que eles vendiam as propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, irmãos, aqui nós termos solidariedade, fraternidade com os irmãos. Aquele que tem mais, ajuda o que tem menos. Muito bom, né? Quando Deus capacita a gente consegue abençoar uma vida com o suor do nosso trabalho. E isso também está aqui na palavra, né? Aquele que tem, que ajude aquele que não tem, né? Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa, igual esses usuários de droga, a gente vê no semáforo lá, a gente vê pessoas, né, um homem lá forte, uma mulher forte, mas a última coisa que ele está precisando é que a gente fala para ele: vai trabalhar, porque isso ele já sabe, irmãos, só que ele está na garra de Satanás, ele não tem força, ele está oprimido, ela está oprimida. Então ali você ajudar aquela pessoa, né, seja com uma ajuda financeira, mas o mais importante, irmãos, é você levar uma palavra para ela,
falar um versículo, falar do amor de Deus, porque Deus transforma aquele pedinte em empresário, se a pessoa der lado, irmãos. Não que é o Deus da prosperidade, mas é um Deus que transforma, que tira aquela pessoa do sofrimento para a alegria, tira aquela pessoa das drogas, né, para uma vida sã. Deus transforma, irmãos. A gente tem ouvido e visto grandes testemunhos. Então é Deus que transforma, mas nós temos que ser o quê? O canal de bênção para essas pessoas. É claro que a gente não vai ser conivente com coisa errada, mas a gente tem que pregar a palavra. Tem que pegar a palavra tal como ela é, mas pregar com amor, né? Não é você chegar lá e empurrar aquela pessoa que já está na beira do precipício. É você chegar lá e pregar a palavra como a palavra é, porque a palavra às vezes é dura, mas se você pregar com amor, o Espírito Santo trabalha naquela vida, irmãos. E o 46 vai dizer: diariamente perseveravam unânimes no templo. Aqui é mais uma confirmação, irmãos, que, né, a gente tem que orar em casa, tem que louvar em casa, no serviço, mas a gente tem que congregar, irmãos. O agir de Deus da casa do Senhor é diferente. A gente vê, né, todos reunidos, num só propósito, de orar, de louvar, de buscar o Senhor. E aqui a palavra manda, aqui ó, todos diariamente, né, claro que diariamente aqui é de acordo com o que tem culto na igreja, né, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração. Então, irmãos, a partir do momento que Deus entra na nossa vida, que a gente começa a fazer a obra do Senhor, que a gente vem para a igreja, que tem mudança na nossa vida, né, independente da situação que a gente esteja, a gente vai estar com alegria, porque Cristo está na nossa vida. O Espírito Santo de Deus está agindo, irmãos, porque não é só ficar alegre quando está em meio, você conquistou uma bênção, mas você está alegre também em meio à luta, porque aquela luta, irmãos, vai ser sinônimo de vitória de amanhã. Às vezes, né, a gente enfrenta o desemprego, enfrenta uma perda, enfrenta também uma doença, mas você tem que orar e tem que clamar, saber que o Senhor está trabalhando na sua vida, que Paulo falou, tudo posso naquele que fortalece. E quando Paulo diz isso, Paulo estava preso, então ele podia estar preso, ele podia estar solto, mas tudo ele podia no Senhor Jesus Cristo. Que não é porque ele estava preso que ele não ia louvar e adorar o Senhor. Paulo estava preso e escrevia as cartas, as epístolas. Paulo estava preso, quando ele estava preso na prisão domiciliar, e as pessoas iam lá e ele ensinava, ele pregava o Evangelho. Então nós tudo podemos no Senhor, independente da situação, seja em meio à luta e seja também em meio à bonança, tudo nós podemos em nosso Senhor Jesus Cristo. E o 47 disse, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E assim tem sido, irmãos. Nós estamos na casa do Senhor, louvamos, adoramos o nosso Deus, e cada dia, né, cada ano, vem um novo irmão, se converte, vem uma nova irmã, e a obra do Senhor ela vai crescendo, e vai ser assim, irmãos, até a vinda do Senhor. Então vamos continuar, né, tendo esse propósito na nossa vida, sabendo da importância, né, do batismo, do arrependimento, e também sabendo da importância da gente viver como cristão, ser diferente. O nosso sonho, né, é a gente ser amado pelo mundo, mas pela palavra a gente não vai ser, porque a palavra, como fez João Batista, né, com Herodes, aponta o que a pessoa está de errado. A palavra tem que ser pregada tal como ela é, mas a gente tem que ter discernimento, irmãos, de ministrar com amor, de ministrar, né, sabendo que o Espírito Santo está lá trabalhando naquela vida, e que vai ter transformação, irmãos. É claro que a pessoa tem que dar lado, mas a nossa parte nós temos que fazer, levar a palavra do Senhor, né, e crer que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Tem a campanha da tempestade, muitos têm orado, né, eu acho que quase todos têm orado por algum familiar, para chegar à presença do Senhor. Você tem que orar e perseverar, irmãos, porque a palavra aqui falou perseverar 2 vezes, então nós temos que perseverar em oração, temos que perseverar, né, como congregação, né, como uma igreja de um só,
deixando as nossas diferenças de lado e buscando o foco, o alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos conviver, né, de forma pacífica, buscando sempre o melhor para o ministério, buscando sempre, né, o melhor para a obra de Deus. E você pode ter certeza, irmãos, que se assim nós fizermos, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na nossa vida. Daqui a pouco vai ter oração do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava no dia de Pentecostes é o mesmo que está aqui hoje, irmãos, porque o homem muda, mas o nosso Deus não muda. Nós vimos aqui que Davi profetizou sobre Cristo sentar à destra de Deus 1000 anos antes, né? Joel 850 anos antes, sobre o dia de Pentecostes, e se cumpriu item por item, irmãos, porque a palavra de Deus, ela não falha, e vai se cumprir também, irmãos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que pelos acontecer, né, a gente não sabe o dia nem a hora, mas se a gente olhar pelo acontecer do mundo, está cada vez mais próximos, e nós temos que estar preparados, crendo que quando Cristo vier, nós vamos ser arrebatados, e vamos passar a eternidade junto com o nosso Deus Todo-Poderoso, amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.